Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Eu sou Luiz Machado, sou médico, nascido aqui na cidade de Dourados, tenho 65 anos e filho de Antônio Martins de Souza, mais conhecido pelas pessoas mais antigas aqui como Guacho Pires, e Dona Lázara Machado de Souza, que nasceu na região de Rio Brilhante. Formei médico na Universidade Federal de Uberaba em 1979, com a residência médica em São Paulo, em 80, 81 e 82. Logo em seguida vim para Dourados, onde me casei com Rosa Maria Piccoli Machado. Temos 4 filhas: Mariana, que é médica, Gabriela é administradora hospitalar, Adriana, veterinária, e tem também a Rafaela, que fez engenharia de alimentos na Universidade Federal do Grande Dourados. Um dos meus irmãos, Lauro Machado, foi um grande criminalista que teve uma morte prematura, né? Nós achamos isso, né? Um grande criminalista, advogado, foi vice-prefeito, teve uma candidatura aqui também a prefeito de Dourados, era um político atuante, né, que Dourados certamente perdeu uma pessoa de grande gabarito, né, de honestidade, que poderia proporcionar um ganho para a cidade em termos políticos muito bom. Mas infelizmente ele veio a falecer com 54 anos, prematuramente, né? O meu pai, ele foi aqui considerado, foi um açougueiro, né? Famoso, as pessoas antigas já conheciam muito, né? O seu Guacho, né? Um homem extremamente honesto, dedicado à família, com 12 filhos nessa vida que ele teve, né? Todos eles criados, né? Ele foi sempre um exemplo de pai. E a minha mãe é aquela lutadora, como todas aquelas mulheres da época, né? De criar os filhos, cuidar da casa e ainda atender, que era muito assim, tinha muita solidariedade nesse período. Então as pessoas se ajudavam uns aos outros, né? O que hoje, com uma certa dificuldade, a gente não vê, mas existia nisso aí a solidariedade entre eles, né? Todos esses processos que você procura saber dos antepassados, né, aquelas pessoas que participaram, né, da criação do município, da luta da criação do município, fica realmente, pela própria história, algumas pessoas esquecidas, né? Outros são mais lembrados e muito mais lembrados, que não tanto quanto aqueles que deixaram de ser lembrados. Um deles seria o Francisco Pires, José Pires Martins, mais conhecido por Chico Pires, que era o irmão do Marcelino Pires. Era um homem que tinha uma atividade de carpinteiros, né? Era muito religioso, participava, era um homem que tinha capacidade, assim, era um homem que ele tinha uma capacidade de construir cruzes para as igrejas, quer dizer, ele tinha uma habilidade nesse sentido. E ele foi uma das primeiras pessoas, além de conjunto com o Marcelino Pires, que estiveram aqui. E o Chico Pires, mais conhecido por Chico Pires, é pouco lembrado nessa história de Dourados, né? Ele nasceu em São José dos Pinhais, né? E mais ou menos em 1845, e já em 1880 ele pegou a sua família e aventurou-se para vir na região do Grande Dourados, instalando-se inicialmente no distrito de Vacarias,
né? Era uma odisseia vir para cá, né? Claro que hoje você é tudo com mais facilidade, mas na época não tinha. Primeiro você tinha que atravessar o Rio Paraná, um rio extremamente perigoso, né? De grande extensão, mas eles geralmente escolhiam alguns lugares que era mais apropriado, estreitos, mais apropriado para a travessia, e era perto de Sete Quedas. Através de carro de boi, levando os seus mantimentos, as suas coisas até a barranca do rio. Daí eles atravessavam com canoas, né? Essas canoas, normalmente, às vezes eles trazer consequências graves. Numa da travessia, o filho dele pequeno caiu, um companheiro dele que estava vindo se atirou ao rio e salvou o filho dele, e ele ficou muito grato por aquilo, né? Aí eles, do outro lado, eles já compravam carro de boi e vinha até o distrito de Vacaria e se instalava ali. A instalação deles demorava anos, porque eles tinham que produzir o que comer. Como que produzia? Tinha que plantar, tinha que derrubar, fazer a derrubada, fazer a plantação, colher, para depois ele adquirir uma certa quantidade de alimentos para poder dar prosseguimento à sua viagem, né? Mas se instalaram ali. Marcelino, um dos filhos dele, do Chico Pires, ficou conhecido por Fausto Pires, que foi um dos mais letrados, né? Ficou no Paraná estudando aos cuidados do Marcelino Pires, quando o Marcelino também veio para cá. E o Fausto Pires, que é filho do Chico Pires, veio também. Instalaram também em Santa Terezinha, numa plantação de café. Isso correu anos e mais anos, né, para isso acontecer. Depois eles resolveram, mais ou menos em 1903, vir para Dourados. A facilidade de você adquirir terras na época por império, aquelas coisas, era muito fácil, né? Inclusive eles abandonaram o Paraná porque as terras que eles adquiriram eram terras de morro, tinha muita dificuldade de fazer as plantações, lavoura, fazer isso aí, tudo manual, né? E aí vieram, né? Ele veio para Dourados já em 1903, né? Instalou-se aqui em Dourados junto com o irmão Marcelino Pires, e ele aqui criou seus filhos todos, né? E na época ele teve a filha dele teve um parto difícil, que veio ter um pós-parto com hemorragia e não tinha médico na época. Ela acabou morrendo, falecendo por hemorragia. O pai desgostoso e falou para ele: seu Chico, eu vou deixar a sua filha e o meu filho com o senhor para o senhor criar. Eu vou embora, um dia eu volto, eu estou muito desgostoso. E desapareceu e nunca mais encontrou. E aí esse filho, que é meu pai, o Antônio Martins de Souza, conhecido por Guacho. Por isso que ele é chamado de Guacho. Por quê? Porque ele foi criado sem mãe. Amamentava no peito de outras pessoas na cidade, de parentes, essas coisas, que estavam em prontidão sempre para ajudar, entendeu? E aí essas histórias, né, do Chico Pires, né, que foi um desbravador aqui de Dourados também, tem histórias aqui dentro que às vezes passam esquecidas, mas é bom que a gente lembra disso, do irmão do Marcelino Pires, que foi também uma pessoa idônea, uma pessoa responsável e muito honesto, e faleceu com 100 anos, né? Faleceu praticamente na velhice ali, né? A dificuldade, não só como Dourados, mas para todo o interior, para o sertão, considerava como um sertão do Mato Grosso, na época Mato Grosso, Dom do Sul, Mato Grosso propriamente dito, né? Muitos animais, né? Animais como a onça e outros animais que habitavam por aqui, né? Os próprios indígenas, né? Que viviam com mais intensidade aqui nessas regiões. Então já conviver, os recursos eram distantes, né? Praticamente eles, para
fazer uma consulta mais especializada, eles teriam pouco médico, mas quando tinha necessidade, eles se deslocavam até Itaú, pegava o trem para destino de Campo Grande. Então e para Itaú eles iam de carretas, né? Porque era o meio de transporte que mais facilidade tinha nesse período. Então a região era muito carente dessas coisas, e só essas pessoas pioneiras que, desbravando coragem, né, dedicação e na expectativa de um futuro melhor para a sua família, para os seus filhos, como o meu pai e minha mãe conseguiu, né, com a sua família, que acreditava que isso poderia acontecer em Dourados. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.